Olá, gente, uma excelente sexta-feira a todos vocês. Mais uma sexta de reflexão. Antes de começarmos o papo de hoje, deixa eu passar as agendas, como é de costume. Assim, logo de cara, você já fica sabendo como está a nossa agenda esse mês. Então, amanhã, sábado, às 18 horas, será a nossa festa de Cosme e Damião, ou seja, nossa festa de beijinho, em homenagem às Uzerê, às crianças, tá? Então, amanhã às 18 horas. Depois, no dia 23, às 19, nosso encontro com o Bentinho. Quem conhece já sabe, quem não conhece, venha para conhecer, venha para saber exatamente o que é essa reunião, esse encontro, esse bate-papo com o Bentinho, que é o homem dos livros, ou seja, é o que traz todo esse conhecimento, essa informação para a gente, é o que gosta de elucidar nossa mente, convidar a gente ao próprio autoconhecimento. E depois, no dia 27, no outro sábado, será a saída de Omorunco da Bia de Oxum. Então teremos aí 3 atividades consecutivas. Sábado agora, terça-feira, dia 23 e dia 27, sábado, tá? Somente na terça-feira, no Bentinho, que começa às 19. As outras 2 festas será às 18 horas, tá? Bom, vamos pro papo, lógico, que hoje o papo tá incrível, já deu para perceber aí que hoje é a defesa que ataca. Então hoje eu quero trazer uma reflexão para você, muitos argumentos, muitas frases que realmente podem mexer com a tua cabeça, para mostrar o quanto, principalmente hoje, a sociedade ela está extremamente perdida dentro dos seus próprios argumentos, tá? O meu objetivo aqui não é falar nem atacar, é justamente o contrário. É mostrar a você o quanto você está extremamente enviesado dentro de uma situação e acaba muitas vezes não trabalhando os seus argumentos, muitas vezes você atacando. Porque a maior violência não é o soco, não é uma agressão física, é a palavra que muitas vezes se veste de desculpa. Então, quando eu me justifico usando, por exemplo, o erro do outro, isso não, de certa forma, não me defende, mas apenas escancara a minha fraqueza, escancara e deixa extremamente nítida a minha dificuldade, a minha fragilidade. E é esse o papo de hoje que eu quero trazer. Principalmente porque como a justificativa numa defensiva, muitas vezes, raramente ela vai nascer de uma verdade. Sabe, as situações mínimas que você consegue perceber, ela sempre nasce já de uma própria insegurança. Então, se a gente pega, por exemplo, que não é a ideia hoje, mas traz um exemplo político entre direita e esquerda, que hoje é muito no Brasil, isso polarizado, como se você perde o argumento real justamente quando você cai em um certo ataque. Então, vou dar um exemplo bem contrário para você entender. É como se eu perguntasse, você gosta de banana? Aí você fala, não, porque o limão é verde. Sabe, é mais ou menos isso, não faz sentido você tentar trabalhar o seu argumento justamente quando você ataca ou você traz a debilidade de um outro, como se o outro desse a você a justificativa daquilo que você cria. Claro, o ideal hoje não é trazer nada de ideia política, de time de futebol, não é trazer essas polêmicas, mas é mostrar o quanto hoje você é viciado, aonde você reconhece isso. E quando você faz isso, seja numa ideia política, seja numa narrativa religiosa, você está muitas vezes apenas replicando aquilo que está acontecendo. Então hoje o meu objetivo é justamente trazer para você esse mecanismo do ataque, como funciona. Porque o ego ele interpreta uma crítica justamente como uma ameaça. Então quando muitas vezes você está sendo criticado, o teu ego naquele momento ele reconhece aquilo justamente como algo extremamente ameaçador. Porque o ego ele não sabe se defender, ele só sabe contra-atacar. Ele não está ali preparado para trabalhar aquele argumento, sustentar muitas vezes aquela situação ou a sua posição. Muitas vezes ela está mais preocupada em atacar, em denegrir, em elucidar os defeitos alheios, como se isso desse a você base, sustentação ou até alicerce para que você possa hoje pensar da forma que pensa. Então se a gente leva isso para um relacionamento, que até tem isso, é muito comum, você esqueceu de me ligar. Mas você também não me liga, você também não me ligou, você está uma semana sem falar comigo. Sabe aquela coisa de, mas você atrasou a entrega no seu relatório, no seu trabalho. Mas fulano também atrasa, fulano também entrega. Tipo, eu não quero saber de fulano. Entre o fulano é entre eu e ele, eu quero saber de você.
Isso acontece às vezes na casa, em centro, tudo. Ah, mas você fez isso errado. Ah, mas o tal fulano fez. Eu não estou perguntando de fulano, eu estou perguntando de você. A minha conversa é entre eu e você, eu não estou trazendo. Ele está aqui na conversa para a gente trazer? Então, ou seja, é aquela defesa que você ataca. Você não vai querer reconhecer sua debilidade, o que você precisa melhorar, aquilo que realmente cabe a você. Então aquilo aí, você fez não sei o que, mas você também. Aí começa aqui, ó, você tá me traindo, você não sei o que, você não sei o que lá. E aí começa uma chuva de ataque constante, porque na realidade é o ego em que tá falando. Então se a sua defesa, ela justamente depende do erro do outro, significa que você não tem defesa. Isso é óbvio. Chegamos à conclusão primeira e a primordial mais simples. Se você está se defendendo através do erro do outro, isso mostra o quanto você não tem defesa nenhuma. O quanto você não tem argumento, o quanto você sequer construiu um argumento. Eu não estou aqui para falar mal do outro, eu estou aqui para discutir as suas ações. Eu não estou aqui para que você venha trazer um outro problema de uma outra pessoa que não condiz, que não cabe a você. Se você tem esse argumento, defenda esse argumento, trabalhe essas ideias. Mostre muitas vezes aquilo que é importante. Ah, se eu tenho tal pensamento, é por causa disso, eu acredito nisso, isso é importante e tal. Ok. Eu não estou aqui para você denegrir o outro. Eu estou aqui para você tentar elucidar e enaltecer a tua posição, os teus pensamentos. Porque a própria espiritualidade, nesse momento, ela dá a palavra. Porque a palavra é como se fosse, que é o ofó que a gente fala no candomblé, a palavra muitas vezes é como se fosse uma semente. Ou você vai plantar coisas boas ou ruins. Se você vai plantar um ataque, depois você não quer colher a guerra, como? Se você já é o primeiro a estar atacando, aí depois lá na frente, nossa, minha vida virou uma guerra, não consigo sair disso, claro. Você reconheceu quantas vezes você ataca uma situação, porque a boca revela o que o coração muitas vezes também não consegue silenciar. E a boca ela vem revelar justamente aquilo que o teu coração, ele não consegue ficar quieto, sabe, ali. Então ele vem justamente travestido deste ego, desta vaidade, desse orgulho, desse egoísmo justamente para poder trazer isso. Então quando a sua defesa é um ataque, você prova que ainda não se encontrou. Isso é claro. Isso é mais transparente do que um copo de água. Não tem como. O outro não é o seu escudo. Então é a primeira coisa que você precisa tirar. Sabe? Se você precisa dele para justificar-se, então você também é prisioneiro daquilo. E se ele não estiver, como que você vai se argumentar? Se você usa o tempo todo ele como um argumento para sua defesa, para sua posição, para se justificar, você é escravo dele, porque o dia que ele não tiver, e aí? De quem que é a culpa? De quem que é o problema que você acaba colocando? Você entende como isso ele é muito mais profundo e a espiritualidade ela traz uma condição muito maior além disso? Porque o outro, ele não sendo o seu escudo, você está desnudo, você está à vontade, você está de peito aberto. Porque a ignorância, quando ela está travestida de inteligência, ela causa problema. Ela mostra como é comum achar que o ataque é o outro, muitas vezes é um sinal de esperteza, é um sinal de inteligência, enquanto não é. É um sinal de alienação. É um sinal do quanto você realmente está perdido, até mesmo dentro das suas próprias convicções. O quanto você mesmo, porque hoje o teu direcionamento às vezes não é nem o amor, é o ataque, é o ódio. Eu tenho tanto ódio à pessoa que não sei o que. Olha o ponto que chega, aí depois você quer que a sua vida seja linda, maravilhosa, que tudo acontece perfeito, que tudo seja maravilhoso, que aonde você põe a mão as coisas florescem. Você vive num ataque constante. Você vive sendo conduzido pelo ódio. Você não permite. Se você tem convicções pelo amor do que você tem, pelo amor do que você acredita, você não tem tempo para se preocupar com a cagada do outro, com o erro do outro, com a injustiça do outro, com a desonestidade do outro. Você não tem isso, sabe? Então, o ignorante, ele não se percebe ignorante, porque ele confunde esse ataque com um argumento. E ele acha que isso é uma esperteza. Ele acha que isso justamente é algo que sobrepõe todo esse conhecimento dele. Então, quando muitas vezes perguntam qual a sua opinião, e você não diz muitas vezes o que você pensa, mas você apenas diz o que acha errado, o que não concorda, o que do outro lado é um problema, você não está se defendendo, você está fugindo. Porque não foi nem essa a pergunta, nem é essa a visão que você traz.
Claro, quando eu falo isso, as pessoas tendem muitas vezes a remeter isso a um lado mais político, porque hoje é como se o país estivesse dividido entre direita e esquerda, e não é neste contexto que eu quero trazer apenas. Eu acho que é num contexto tão amplo, é dentro de um relacionamento, é num trabalho, é dentro de um centro, é em tudo, é na tua família. Ah, mas tudo é comigo, com meu irmão não. Sabe? Ah, você não hoje não arrumou seu quarto. Ah, mas fulano, meu irmão, nunca arrumou o quarto e você não fala nada. Olha a comparação ali novamente. Então você não percebeu, mas isso muitas vezes você já faz dentro de casa. Sabe? Quando a tua mãe, ela fecha os olhos e tapa os olhos para os erros do seu irmão, da sua irmã, isso já te leva a um problema. Isso apenas alimenta, muitas vezes, esse comportamento, esse padrão que você criou e que você acaba replicando em tudo ao resto da tua vida. E se você muda a chave, tira isso e quebra isso, você se torna muito mais feliz, você vira uma pessoa cuca fresca, você começa a sair desse processo de comparação, de olhar e buscar o erro, e você começa a reconhecer suas qualidades, seus talentos. Você começa a perceber o quanto você está com os olhos treinados para buscar a imperfeição. E não reconhecer a sua perfeição, a sua habilidade. Sabe? Então isso não tem como. Porque essa comparação é como perguntarem qual é a sua música favorita, e você responde, por exemplo, ó, eu não sei qual é, mas essa eu tenho certeza que é horrível e eu não quero. Ou seja, você não tem nem a certeza do que você gosta, mas você tem plena convicção do que você não gosta, do que você acha horrível. Como que você vai conduzir uma vida? Como que você vai, ser o responsável, porque você é o co-criador da sua própria realidade? Como que você vai criar uma realidade onde você não tem nem certeza das suas convicções? Ela está totalmente enraizada, embasada no defeito do outro, no problema, no que te incomoda, se torna uma vida ruim, uma vida chata, uma vida de merda. A sua vida vira uma bosta. Justamente porque você está sempre olhando pra merda. Seja do outro, mas ainda assim você está olhando. Sabe? Você está sempre olhando pro chão, você não está olhando pro alto. Ai, que lugar horrível. Tem cocô, tem xixi, tem cheiro de bosta, tem não sei o quê. Nossa, que lugar horrível, um monte de guspe. Enquanto você olha para cima, você vê pássaros, você vê o céu lindo, você vê o sol azul, você vê as árvores, você vê flores. Você está no mesmo lugar, depende para onde você está olhando, sabe? Então comece a mudar, ter um exercício de consciência melhor. A verdade, ela nunca precisa de muros, porque ela já é uma certa fortaleza de si mesma. Ela já tem essa noção em relação a isso. Então, hoje o que eu quero ensinar a você é essa defesa verdadeira. Não é uma defesa através do ataque. É justamente você responder com clareza, sem trazer o outro para dentro do seu argumento. Sem você ter a vida, a base, o olhar no outro, mas o olhar justamente para você. Então, o Bentinho ele fala muito isso. Fala do seu sol, não da sombra alheia. Olha como isso é forte, enquanto isso muda. Pare de falar da sombra do outro. Você está aqui para falar do teu sol. Você está aqui para justamente mostrar esse poder imenso que você tem enquanto espírito, enquanto vida. Então, quando você ataca, primeiro, você perde energia. Segundo, você responde justamente com a verdade, talvez que nem seja sua. Isso, aonde vai elevar a tua energia? Porque você, além de perder energia, e quando você responde com verdade, você se eleva. Porque é o falar, o ofó tem poder, como eu acabei de falar. A boca que julga é a mesma que vai implorar por paz, que vai rezar pela bênção, que vai pedir um milagre, que vai rezar pelo filho doente, pelo problema, ou por qualquer outra coisa que tem. O silêncio ele pode ser a defesa, muitas vezes até mais forte, justamente porque ele não precisa vencer. Ele não tem essa necessidade, porque ele já é vitorioso pela sua própria natureza. Toda vez que eu me justifico, muitas vezes com o erro do outro, de certa forma eu estou confessando a minha fraqueza. Eu estou confessando o que me incomoda, seja a minha insegurança, seja o meu ciúmes, ou seja qualquer argumento e atitude justamente que eu tenho. Porque toda vez que eu estou justificando essa minha fraqueza, eu estou me mostrando, estou me deixando vulnerável justamente ao outro. Eu estou me dando essa debilidade minha, muitas vezes ela está ficando extremamente à mostra. Mas quando eu me justifico com a minha verdade, é como se eu estivesse apresentando a minha luz, é como se eu estivesse confessando o que eu tenho de iluminado, a minha visão, o meu ponto de vista.
Então hoje eu quero até fazer um convite a você um pouco mais prático. Durante essa semana, comece a perceber quantas vezes você atacou alguém. Ou quantas vezes você, para se defender, você se justificou através do erro do outro. Se você não sabe o que falar, então escolha o silêncio. Sabe? Porque é preferível você falar de si ou não falar do que simplesmente você apontar e falar. Porque se a sua defesa é o erro do outro, já começa que a sua verdade ainda não nasceu. Então, nessas horas, o silêncio é uma das melhores respostas. Porque ainda você está buscando justamente esse argumento. Defender-se muitas vezes atacando é como você apagar até um fogo, uma fogueira, com gasolina. Porque você vai enaltecer, você vai incentivar, você vai potencializar ainda mais um problema. Você vai levar este problema a um patamar, a uma situação, muitas vezes, que depois você nem tem controle disso. Porque quem tem verdade não precisa desses inimigos. Precisa apenas da sua voz. Porque o teu objetivo não é denegrir. O seu objetivo é justamente enaltecer. Olha como isso muda, olha como isso traz para você uma nova forma de olhar, sabe? O outro não é responsável por sustentar a sua razão. Não importa se é pelo pejorativo ou se não importa. O outro não tem esse poder de sustentar o seu argumento, de sustentar a sua razão. O outro não tem poder. Não importa o quanto você o despreze. Não importa o quanto ele te incomode. Não importa o quanto ele é algo que te, sabe, que te dê asco. Não tem problema. Isso mostra o quanto ele é mais importante do que você imagina para você. Porque você se incomoda tanto com ele, ele nem sabe que você existe. Ele nem sabe quem é você. Às vezes é uma pessoa próxima e também tem uma troca. E aí ele se incomoda, claro, tem um certo incômodo. E aí vira uma disputa, aí acabou. Um alimenta o outro, aí vira aqueles dois competidores dentro do trabalho, que está sempre competindo um com o outro, e você sempre querendo buscar a falha, o erro do outro, para poder denegrir ele, enquanto você não está preocupado em olhar para o teu valor. E sabe, melhorar as suas habilidades, reconhecer a sua sabedoria. Porque a sua defesa, muitas vezes, ela revela quem você é, mais do que a acusação de quem você está dizendo que é o outro. Porque quando você fala isso, ela está muito mais revelando de fato quem você é de fato, do que mostrando quem é o outro. Porque ainda assim é a sua opinião sobre o outro. Que outras pessoas podem pensar diferente. E muitas vezes nem você e nem o outro está certo. Porque ainda assim é um ponto de vista. Sabe? Então, por que atacar? As pessoas elas fazem isso no dia a dia e é mais comum. Porque é o mais fácil. Não tem caminho mais fácil de se defender do que o ataque. E você muitas vezes acaba buscando o caminho mais simples. Você acaba buscando muitas vezes o caminho mais fácil. Em vez de trabalhar, em vez de você, sabe, cuidar, planejar deste argumento que vai crescer. Sabe? É como se você reconhecesse que há uma série de mecanismos ocultos que precisam ser trabalhados, precisam ser observados. Porque quando alguém, em algum caso, se sente pressionado, principalmente a se justificar muitas vezes até uma sua posição, a mente ela busca sempre o caminho mais curto. Sabe? É enfraquecer o argumento contrário, é denegrir, é trazer o defeito, em vez de fortalecer o seu próprio argumento. Em vez de fortalecer a sua ideia, a sua opinião. Olha como isso é justamente contrário a quem busca o conhecimento, a quem é exemplo, a quem é modelo, a quem busca a espiritualidade, a quem está dentro da espiritualidade. É como um atleta inseguro que, em vez de ele treinar mais para se tornar o corredor número 1, ele fica tentando sabotar o seu adversário justamente para que o outro corra menos. Em vez de ele ir lá e se concentrar e se tornar um grande corredor, não, ele está ali sabotando o outro. Ele está ali tentando achar problema, muitas vezes, para o outro. Quem lembra do desenho antigo, nessas horas a gente revela a idade, né? Da corrida, lá o Dick Vicarista, sabe? Ele e o Manfrey lá, lembra? Ele ficava tanto querendo prejudicar a corrida nos outros que ele nunca ganhava. E se ele se preocupasse com ele, talvez ele até ganharia a corrida. Mas ele estava tão preocupado em prejudicar os outros que nunca ganhou a corrida, sabe? Então, se a sua verdade ela precisa da fraqueza do outro para existir, ela não é uma verdade, ela é uma muleta. E talvez o outro tenha um peso na sua vida muito mais forte, muito maior do que você imagina. Então vamos acabar, vamos matar esse vício dessa comparação, porque desde cedo
Desde criança, nós aprendemos a pensar justamente por contraste, sabe? Bom só existe porque o outro é ruim. Não, bom é bom. Independente se o outro é ruim ou não, sabe? Esse vício mental de criar essa ilusão de que basta apontar o erro alheio para eu validar as minhas próprias escolhas e as minhas próprias direções. Para com isso, gente. Vamos sair dessa. Você fala tanto que quer uma nova era, que busca essa nova era, que tudo está chegando e estamos entrando na nova era, é a quarta dimensão, e você continua com esse tipo de comportamento que existe há 2000 anos e você não sai disso. Você continua respondendo a um ataque como se fosse uma forma de você trabalhar o seu argumento. Gente, isso não é defesa, isso é fuga, sabe? Ah, eu sou honesto porque o outro, fulano é muito corrupto. Não, você é honesto porque você é honesto. Porque você busca a ética, o valor, sabe? Isso não diz nada sobre a sua honestidade, sabe? Apenas mostrar que você muitas vezes se apoia na queda, no fracasso do outro, justamente para se manter de pé, é completamente contrário a quem busca realmente essa honestidade, ou este caminho espiritualizado, ou este caminho melhor. Quem precisa de escuridão alheia, justamente para provar que brilha, nunca conheceu a própria luz. Nunca, eu vou repetir essa frase para ver se entra. Quem precisa de escuridão alheia para provar que brilha, nunca conheceu a sua luz de fato. Nunca conheceu a sua própria luz. Isso é uma falsa vitória, é uma falsa verdade, é uma ilusão completamente contrária. Sabe? Criticar o outro dá uma sensação, claro, momentânea de vitória, mas é apenas um alívio extremamente superficial. Porque ele não constrói nada, ele não construiu nada, ele apenas destruiu. Ele apenas prejudicou. E eu sei que eu tô falando tudo isso e a tua cabeça tá, não é bem assim, ele tá falando besteira, isso é errado, não sei do que, tá. Você ainda tá lutando contra um argumento porque você tá viciado justamente nesse comportamento. E vencer um hábito, vencer um comportamento é difícil. Não é numa live de meia hora que você vai conseguir entender. Sabe? É como eu soprar uma vela e achar que eu vou acender uma lâmpada. Eu não vou conseguir. Mas pelo menos eu acendi uma vela. Dentro dessa tua pesquisa, dessa busca, dessa sua jornada de crescimento espiritual. Sabe? Porque atacar o outro nesse momento é como você jogar fora a oportunidade até de você mostrar quem você é e quem são, quais são os seus argumentos, quais são os seus pensamentos. Sabe? Porque nenhum argumento baseado no erro do outro vai justificar a tua posição. Vai dar condição para que você entenda. Porque a sua posição, ela só é legítima se estiver sustentada em si mesma. Sabe? E não na ausência, e não na falha, e não no erro. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês comecem a entender. Eu escolhi essa estrada porque ela não tem buraco, porque a outra tem muito buraco. Não, eu escolhi essa estrada porque eu gosto dessa estrada. Porque a vista é bonita, porque ela é mais perto, porque eu chego melhor. Sabe? Espiritualidade não é esse vazio como as pessoas imaginam. Porque quem só aponta o buraco nunca constrói caminho. Você está ali o tempo todo apontando o buraco do outro, mas você está construindo a sua estrada, o seu caminho, sabe? Argumento verdadeiro é justamente aquele que se basta. Não depende da queda, do erro, do fracasso do outro. Eu estou sendo bem repetitivo de outras formas para que entre esse argumento na tua vida de muitas formas e você percebe o quanto você está extremamente alienado. O quanto você está preso a isso, sabe? Porque atacar o outro não é o argumento, é uma preguiça mental, é uma preguiça de pensar, é uma preguiça de debater seu argumento, de trabalhar sua ideia. E você não é, muitas vezes, esse tipo de pessoa. Então ninguém constrói um prédio, uma catedral, por exemplo, muitas vezes apontando a ruína das outras, ou mostrando o problema que as outras têm. O erro nunca, gente, jamais ele será uma justificativa para a sua verdade. Porque ainda assim ele é um mau observador, ele é um mau alicerce, ele é um mau argumento. Já começa porque ele não é seu. Então, aquele argumento que muitas vezes ele nasce do ataque, você pode ter certeza, ele vai morrer no vazio. E você, quando olhar para dentro nesse momento, você vai se ver vazio. Isso vai trazer para você uma crise tão grande. Isso vai trazer um problema à sua vida externa, mas tão enorme, tão imenso, que olha, eu não sei nem quais são as consequências que o orixá pode trazer a você em relação a isso. Eu nem sei como o seu destino, ele pode nesse momento refletir de modo positivo, de modo construtivo na tua vida. E sabe o que me deixa muito às vezes até triste? Porque eu vejo muitas pessoas, milhares de pessoas
acostumado com esse comportamento. A vida nunca, as coisas sempre, sabe, conquista as coisas, consegue, mas com dificuldade, com problema no meio do caminho, justamente por esse argumento, por esse comportamento, por essa ideia. É como se o mal fizesse parte, sabe? Às vezes a gente olha, pessoas que, em vez de postar 10 coisas positivas na vida, posta 9 falando mal e uma positiva. Olha o quanto a tua vida ela está totalmente baseada no negativo. O quanto a tua vida ela está totalmente enraizada em você reconhecer o que não presta e não olhar o que presta. E você acha que isso não tem consequências? Você acha que isso não vai ter consequências na sua vida? Você o tempo todo olhando só para o negativo? Vendo o que é de ruim? Você acha que estar no mal não vai refletir como maldade na tua vida? E o mal vai se manifestar no seu dia a dia, nas pequenas coisas do seu próprio cotidiano? Porque você o vive constantemente? Então, gente, se a vida te trouxe essa espiritualidade para que você escute isso que eu esteja falando, é para que você mude isso. Para que você tenha uma vida melhor, que transforme a sua vida. Tá certo, gente? Se deixar, eu vou até amanhã, que esse é um assunto que me incomoda muito, até pessoalmente, sabe? Isso me incomoda demais. Então, por isso que eu falo até com tanto afinco, com tanta vontade, porque é algo muito presente na minha vida, eu vejo isso à minha volta em todo o tempo, e eu combato isso de uma forma tão, assim, presente, tão ativa, e por isso que às vezes pode parecer que até eu tô bravo, tô nervoso, mas não tô. É que eu tô, sabe, ativo nisso, eu tô muito imperativo nessa questão. Gente, lembrando que os 3 livros estão tanto Presença como um Novo Olhar e o Além do Olhar, estão pela editora Hercules.com.br. Entra lá que você consegue comprar o livro diretamente do site, chega rapidinho na tua casa, tá? Eu sempre gosto de separar um trecho. Hoje eu peguei do Bentinho, do Presença, a página 64. Uma parte bem rapidinha. Vamos lá. Mas vou te falar uma coisa que vale mais do que ouro em pó. A vida nunca chegou nada, a vida nunca negou nada para tua alma. Quem está se negando é tu mesmo. Quando tu vive na comparação, quem está fechando as portas é tu. Quando quer a chave do vizinho, ao invés de procurar a tua, e sabe o que é mais perigoso nessa história toda? A comparação te impede de perceber teus próprios milagres. Enquanto tu tá olhando pro gramado verdinho do outro, tu não vê as flores que estão brotando no seu próprio quintal. Quando tu admira o sucesso alheio, tu ignora a força que foi levantar da cama hoje. Enquanto tu inveja o brilho da estrela do outro, tu esquece que a tua luz só precisa de coragem para ser acesa. A vida não vai te dar uma existência nova, mas ela está te oferecendo todo santo dia a chance de viver essa com mais inteireza. Então, criatura, para de sonhar com o sonho dos outros. Pega a tua história, mesmo se ela estiver manchada, rasurada ou incompleta, e escreva ela com alma escancarada. Porque no fim das contas, ninguém vai viver por ti. Ninguém vai resgatar tua identidade. Ninguém vai se responsabilizar pelo que tu deixou de viver, por estar ocupado demais, querendo viver o que não era teu. Gente. Então é bem isso mesmo, né? Percebe como essa comparação nos prejudica, como essa comparação muitas vezes acaba nos afetando. Tá certo, gente? Pense nisso. Compre os livros pela editora Hercules.com.br. Dê de presente a alguém. Às vezes você sabe alguém que está precisando ter presença na vida. Presenteie a pessoa com um livro. Nada melhor do que você levar conhecimento à pessoa. É um presente tão pedagógico que com certeza você terá esse reconhecimento de contribuir para a evolução também de uma pessoa. E lembrando as nossas agendas, amanhã, às 18 horas, nossa festa de Beji, nossa festa de Herê. Depois, na terça-feira, dia 23, às 19, o encontro com o Bentinho, aqui, nossa reunião com ele. E dia 27, no outro sábado, a nossa saída de Omoruncó da Bia de Oxum, às 18 horas. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Que a sua sexta-feira seja maravilhosa. Parem de criticar, parem de falar de mal, mudem a lente, tirem essa miopia da maldade e começam a olhar as coisas boas. Você vai ver como a vida de você vai se transformar. Garanto isso para você. Gente, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.